Bora lá, pessoal. Então, essa parte que eu vou fazer agora é sobre trocar a correia dentada do acorde 95. Toda essa série de motor F22, F23 é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Como é que se troca a correia dele. E tem que prestar muita atenção, são duas correias dentadas na hora de trocar ali. Não deixa passar isso, porque se você quebra a correia dentada de toda a linha Honda, de todo o carro, se você quebra a correia andando, entorta a válvula e aí é canseira, dá uma merda, você tem que fazer cabeçote e aí vai sair caro pra caramba. Então é mais fácil você trocar uma correia de, sei lá, de R$ 500, R$ 600 em peça e pagar aí 1.500 ou 2.000 para fazer todo esse serviço, do que você depois ter que gastar 10.000 para fazer um cabeçote desse carro. Então, faz da forma certa, da forma correta, que não vai dar problema. Esses carros, se eles ficam fora do ponto, eles vão ficar grilando, vai dar ruim. Vai bater válvula, vai amassar a válvula, então vai dar ruim. Então, faz da forma correta. E aí, agora eu vou mostrar como é que você põe essas correias, que troca essas correias e põe essas correias da forma mais fácil não, mais correta possível, beleza? E é isso aí. Para botar o ponto do acorde, são duas correias, tá? Então são dois pontos diferentes. Tem essa correia maior, que tem 112 dentes, do acorde F22B1, é o Convetec, tá? Convetec. Então a correia é 112 dentes. Se eu não me engano, a correia com aqui, ó, 112 dentes, tá vendo? Então, se eu não me engano, o sem VTEC é 111, mas enfim, é assim. E como é que você põe o ponto dessa correia grandona no lugar? Tá vendo aqui? Pera aí. Aí. Tá vendo esse pontinho? Esse pontinho tem que alinhar com esse, com esse, com esse, que é esse aqui, ó. Aí. Então, tá vendo essa setinha? Essa setinha tem que alinhar com aquela setinha lá de trás. O melhor para fazer é olhar por aqui, ó, tá vendo? A setinha daqui alinhando com a setinha lá de trás. Beleza? Então, tá alinhado aqui. Então, o virabrequim tá na posição aqui, ó. Aí, sobe, 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 sobe. Na polia, a polia, tá vendo aqui? Up. Up é pra cima em inglês. Então, esse up é pra cima, só que o motor, ele é torto, né? Ele fica lá ele é tortinho. E aí, ó, essa haste da polia aqui, ó, ela tem que ficar alinhada literalmente com aquele ponto ali de trás. Tá vendo esse ponto, esse quadrado aqui, ó? Tá vendo esse quadradinho? Ela tem que ficar literalmente na frente desse quadradinho, entre esses dois parafusos aqui, entre esse e entre esse, ó. Tá vendo? Literalmente ela tem o quadradinho do fundo tem que ficar escondido atrás da haste da polia e ela tem que ficar bem no meio entre esses dois parafusos. E tem esses pontos aqui também, ó. Tá vendo? Esse ponto e esse ponto aqui, eles têm que estar alinhado com a linha do cabeçote, tá? Com a linha do cabeçote, ou seja, eles têm que estar alinhado com essa linha aqui de trás, ó. Tá vendo a linha do cabeçote aqui? Aqui, a linha do cabeçote ali. O que eu fiz para deixar isso alinhado? Ó, vamos lá. Vamos botar aqui. Vamos botar. Pera. Aqui. Aqui. Pronto. Aí, tá vendo? Alinhadinho.
o cabeçote alinhado com os dois pontos. Isso porque o motor tá fora do carro, tá, gente? Aí acaba que fica mais fácil de fazer com o motor fora do carro. No carro, quando o motor tá dentro do carro, você se baseia nessa linha aqui, ó. Então, ela tem que ficar literalmente escondendo o ponto do fundo e no meio desses dois parafusos. Desse jeito, ele tá no ponto. Então, o comando tá alinhado com o virabrequim. Aí agora a gente vai botar a segunda correia, que é uma correia que vem aqui, ó. Essa aqui a gente vai fazer daqui a pouco. Para botar essa segunda correia, que é essa daqui, ó, e ela vai aqui, 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 com essa correia aqui, ó, tá vendo? Então, para botar ela, também não tem muito mistério não. Primeiro, essa coroazinha aqui, ó, tá vendo que ela tem uma marquinha aqui? Essa marquinha tem que ficar alinhada com essa daqui, e essa daqui tem que ficar virada como se fosse o horário de 9 horas de um relógio. De novo, tá vendo que o motor ele é tortinho? Então é como se você colocasse um relógio aqui e aqui fosse 9 horas dele. Então esse ponto fica virado para 9 e esse ponto fica alinhado com esse aqui, tá? Então, ó, exatamente assim. Já aqui, ó, a bomba de óleo, como é que faz a bomba de óleo? Ela tem esse ponto e tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. E ela tem meio que uma forma de girar ela, tá? Deixa eu te mostrar. Deixa eu tirar essa chave de fenda daqui. Ó, tá vendo que ela é meio bobona? Então aqui, ó, ela tem que ficar... Pera aí, Dori. Pera, Dori. Pera, vai pra lá. Vem cá. Aí. Então, ela tem que ficar. Você tem que vir, trazer ela. E ela tem que ficar. O pontinho tem que ficar. Só que essa polia aqui, ela é meio boba. Ó, deixa eu girar uma vez. Deixa eu girar uma vez. E aí quando eu venho e deixo aqui, ó, ela não fica. Ou era pra não ficar. Ó, tá vendo que ela fica meio besta? Aí, ó, girando sozinha. Então, foi uma vez. Tem que girar umas 3 vezes. Aí, a terceira vez, ó, ela não fica. Aí, na terceira vez que você colocar lá, ela tem que ficar. Ó. Ficou. Beleza? Tá no lugar. E aí, estando no lugar, você tem que vir aqui atrás e tirar um parafuso 12 que fica bem aqui, ó. Tá vendo? Ele fica aqui atrás daqui, ele fica bem aqui, ó. Esse parafusinho aqui, ó. Pá! Tirou ele, é um parafuso 12. Você pega uma chave de fenda. Pega uma chave de fenda qualquer e põe lá. Ela tem que ir até o final. Foi, travou, travou, tá travada ela aqui, ó. Ela tá travada. E literalmente tá travada no ponto que tem que ficar. Beleza? Ficou travada? Olha lá, ó. Tá travadinha no ponto? Aí sim, a gente pega e bota a correia e aí tá zero bala. Vamos botar essa correia no lugar. Vamos ver se eu faço isso com a mão só. Para botar a correia no lugar, você tira o segundo tensionador. O primeiro tensionador é da correia grandona. Ele está preso no lugar por esse parafuso aqui, pela mola dele e por aquele pontinho ali, ó. Aí ele está preso no lugar, o primeiro tensionador. Então tá aqui tensionado, bonitinho, certinho. Não tá apertado ainda, mas está no lugar. E aí para botar essa segunda correia, coloca no ponto as coisas, né? Coloca aqui no ponto, coloca aqui no ponto. Aqui já estava no ponto, ela não saiu do lugar. Beleza. Então, tá no ponto? Tá. Aí agora vamos botar
o tensionador, tá? Vamos botar o tensionador aqui. Para botar esse tensionador aqui, não é difícil não. Simplesmente encaixa ele. É porque com ele no lugar é ruim para botar a correia no lugar. Então encaixa ele, vem aqui, bota o parafuso dele aqui, bota o parafuso dele aqui, bota a molinha aqui e pronto. Tá no lugar. Aí é literalmente apertar os parafusos, tá? Apertar os parafusos no lugar. Olha, uma mão, aí, pronto. Aí, vamos lá. E aí, bota a molinha tensionadora. Vamos botar aqui. Pronto. Tudo no lugar. Agora que está no lugar, aí você pode tirar a chave lá de trás. Bota o tamborzinho no lugar, que esse tamborzinho é um tamborzinho de óleo, tá? Aí bota ele aqui de volta no lugar. Bora, bora. Ai. Aí. Pronto, tá no lugar. Então, aqui tá no lugar, tá? Então, tá no ponto. Aqui, ponto com ponto. Aqui, ponto com ponto. 9 horas. Aqui, ponto. Peraí. Olha lá, ó. Ponto. Cadê? Aqui. Ponto aqui. Ponto aqui. No ponto. E aqui no ponto. Pra cima. Tudo no lugar. Aí eu vou vir apertar os parafusos. Apertar aqui. Apertar esse daqui. Aperta os parafusos com as molas tudo tensionadas. As coisas tensionadas, né? E então, ó, deixa aqui dar mais uma atenção. Beleza. Aí. Tudo tensionado, aperta. Aqui, coloca o parafusão da polia do Vira. A polia do Vira tá fora porque eu tô colocando uma roda fônica nela. E aí, depois que eu apertar tudo aqui, aí eu vou vir com a polia do... Aí eu vou vir com uma chave 19 aqui e vou girar todo o conjunto, fazer pelo menos 2 voltas para ver se depois eles param tudo nos pontos certinhos. Se parou, é porque tá tudo certo. Então vamos lá mais uma vez. Tá tudo no ponto agora, as correias trocadas e tá tudo no ponto. Vamos mostrar tudo que foi feito, tá bom? Então, para trocar, primeiramente, você tem que tirar esse parafuso aqui e esse parafuso aqui. Quando você tira esse parafuso aqui, você tira a tensão daqui. E aí você tira esse parafuso aqui, você tira esse braço tensionador. Tirando esse braço tensionador, essa molinha aqui você tira com a mão. Tirando esse braço tensionador aqui, aí esse esticador fica livre, você já tira essa correia de baixo. Tirou o esticador, tirou a correia de baixo. O esticador do fundo, aí são 2 esticadores, tá? Aí o esticador do fundo tirou esse parafuso aqui, soltou essa molinha, ele amoleceu. Aí você tira a correia grandona, beleza? Então tirou os 2 esticadores, tirou as correias. Para botar de volta no lugar, primeiro bota a correia grandona. Para botar a correia grandona, aliás, para tirar a correia grandona, você tem que tirar essa polia daqui, tá? Tirar essa polia daqui é tirar esse parafuso, que já vai estar fora por causa que você tirou a polia do virabrequim, que é aquela grandona que fica aqui na frente. Então, tira o parafuso, tira essa polia, ela sai na mão e aí ela sai.
Para botar de volta, bota aqui no ponto, tá? Bota aqui no ponto, bota aqui embaixo no ponto. Lembrando, essa setinha com aquele pontinho lá do fundo, esse daqui aqui no meio com os dois parafusos. E aí bota a correia no lugar. Aqui não tem ponto, é a bomba d'água. Eu troquei, novinha, linda, maravilhosa. Beleza, botou a correia no lugar, já tá tudo no ponto. Quando você for colocar, cuidado para não mexer essa poeira de baixo, tá? Então bota ela com cuidado e bota a correia no lugar. Beleza, encaixou a correia no lugar, você vem e bota esse esticador aqui, tá? Bota o esticador, empurra a mola dele, aperta o parafuso aqui, ele vai ficar no lugar, beleza? Ele fica no lugar, aí você vai botar a segunda correia. Para botar a segunda correia, você tira o primeiro esticador, ele já vai estar fora, você não coloca ele. Bota a segunda correia, bota aqui no ponto, esse pontinho ali, aqui 9 horas, esse pontinho aqui com aquele pontinho ali atrás, esse daqui, tá? Então esse pontinho com esse pontinho tem que só ficar ligado em travar a bomba de óleo atrás, que aí ela fica num lugar e não vai ficar mexendo. Travou ela, botou no ponto, aqui já vai estar no ponto, não tira do ponto, e aí bota a correia azulzinha, ou a correia que você comprar, essa correia é menor. Botou a correia menor, botou o esticador aqui no lugar, apertou com a mão aqui, apertou com a mão aqui, botou a mola, e aí você vem com uma chave de fenda, alguma coisa. O que eu fiz? Eu coloquei uma chave de fenda aqui, empurrei um pouquinho mais, para ele ficar mais esticadinho, e aí apertei esse parafuso. Apertando aqui, você aperta todos os esticadores juntos, tá? Eles são rolamentos, então não tem problema. Apertou todos os esticadores juntos, aí você aperta esse, tá com a mola no lugar, tá com a mola no lugar. Bota esse parafuso e dá 2 voltas aqui, tá? Por que 2 voltas aqui? Porque a cada 2 voltas aqui, aqui dá uma volta. E aí, deu 2 voltas aqui, aqui vai dar uma volta. E aí você verifica se tá tudo no ponto. Eu acabei de fazer isso, eu dei 2 voltas e verifiquei. Aqui tá no ponto, aqui tá no ponto, aqui tá no ponto e aqui tá no ponto. Beleza? Então é assim que troca a correia dentada do Accord motor F22B. 1 e o 2 é a mesma coisa. Aliás, a série F, F22, F23 é tudo dessa forma que troca, tá? Então é isso aí, galera. Em português eu não encontrei nada parecido. Eu encontrei em inglês, eu sei inglês, então para mim é tranquilo, mas para nem todo mundo entende. Então, por isso que eu tô fazendo, galera. É isso aí. Então, você gostou do vídeo? Te ajudou a fazer, a trocar, seja lá o que for que você estava procurando nesse vídeo e achou? Então, galera, faz a sua parte agora, né? Curte, compartilha, se inscreve, porque isso dá trabalho pra caramba. Por mais que você faça e você goste de fazer o que tá fazendo, que é trocar e mexer no carro e tal, e filmar e parar e depois editar e botar, dá uma trabalheira danada. Então, pô, ajuda a galera aí e curte, compartilha, se inscreve, comenta aí o que você achou, o que você não achou, o que você quer, se foi difícil pra você e toda essa parada, beleza? Valeu!